E aí, Marlon, tudo jóia, cara? Tudo bem? A gente vai começar uma live daqui a pouco com o tema dança. Ih, ele saiu. Oi, William, tudo bem? A gente. Charline, quando você estiver pronto, é só você falar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai deixar aqui aberto para as pessoas já saberem que já vai começar uma live daqui a pouco. Oi, Ramine, tudo bem com você? Bruno, olha, todo mundo já online. Pode já? Tá bom aí? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá muito de frente assim, né? Se você consegue escutar bem, e também eu tô te escutando bem, mas se você estiver escutando, Não, tá ótimo. eu tô escutando bem. Só quero saber sobre o foco, se tá bom, se a luz tá boa. Tá, Tá. né? Bruno, você acha que tá bom? Então Eu tá acho bom. que tá bom. Ele falou que sim. Então tá ótimo, porque também depende do suporte também aí, né? Que se, pode ser que outro lugar não consiga ficar, né? O celular. Ó, o Ramiro falou, tá bom assim. Então a gente espera só mais um pouquinho, uns 3 minutinhos, pra Tá gente bom. realmente começar. Aí, enquanto isso, as pessoas vão chegando. Ai, eu tenho que escrever aqui. Da última vez eu não escrevi. Agora estou aprendendo. De deixar aqui fixo um comentário. A do tema, né? Qual vai ser o tema? Exatamente. Ó, a Sandra, lá de Trancoso, entrou. Ei, Sandra. Caiu a internet. Foi aí na sua casa ou na minha? Pronto. Ficou bom?
Ficou. Tudo bem, Mariana? Mariana é minha aluna de dança contemporânea no Estúdio Cláudia. Ah, legal. E, se eu não me engano, Mariana, você faz psicologia? Eu não lembro. Bruno Queiroz entrou aí. Olha, Bruno! Seja bem-vindo também. Vai participar com a gente, Bruno? Tiago, tudo bem, Tiago? Tiago é um professor de dança, danças urbanas aqui em Macaé. Dança também no Coletivo Flores. Não, ele é de Rio das Ostras, mas trabalha aqui em Macaé também. Ganhou um prêmio no Festival de Joinville. Ah, É, cara, toca de linha. Mais 3 minutinhos pra gente começar. olha, Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana Itaboraí. Marlúcia é uma amiga da UFRJ, do curso de dança. Também está aqui, seja bem-vinda. Karina Silva, tudo bem, Karina? Seja bem-vinda à nossa live. Mais um minutinho para a gente começar. Vou mandar Samira, aqui um convite. tudo bem, Samira? Seja bem-vinda à nossa live. Rafaele, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Acho que é Rafael. É, o Rafael e o Leonardo, meus primos. Ah, seja bem-vindo. Ah, Rafael e Leonardo. É. Ah, tudo bem? Tinha entendido Rafael. Ó, minha tia Emérita. Ih, eu tô com audiência grande aí. Tá bombando, hein? Ai, Júlio. Bombando, charline.com. Tia Emérita tá conectada lá dos Estados Unidos. Tá lá Olha. na quarentena, lá em Boston. Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda, Flávia. Mandou um coraçãozinho aí. Então vamos começar? Podemos começar? Podemos. Deixa eu pegar uma água aqui, já fiquei com a... Já tô com meu chazinho aqui. Chá de hortelã. É bom Vamos. para soltar a voz. Boa noite, Eu Gabi. me organizo. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda à nossa live. A gente vai começar agora, oficialmente. 19h04. Vamos começar. Bom, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse bate-papo. Essa live, ela é do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje vai ser dança e terapia com a nossa convidada querida, Charline Soares. E eu vou começar me apresentando e depois, Charline, você também se apresenta em seguida. Eu sou o Júlio Smack, sou professor de dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Trabalho também com como videomaker, fotografia e também como marketing digital.
A ideia de trazer esse entrelaçamento entre a dança e a terapia por conta, inclusive, antes desse tema sair para o público, para o mundo, antes mesmo eu vivenciei, não é algo que eu trago de fora para depois comentar com vocês e assim fomentar novos bate-papos, novos diálogos. Mas antes aconteceu em mim para depois vir para essa maneira de compartilhar através da live. E aí, a Charlene é uma pessoa que eu confio muito para essa parte, porque tem muito, que também depende muito, né, dessa relação de confiança, para que a pessoa adentre aos nossos desconhecidos, que muitas vezes a gente sozinho não dá conta e que é preciso, sim, essa ajuda profissional e competência. Isso faz tudo, toda a diferença para que eu, como o Júlio, aquele que trabalha com a dança, tenha muito mais convicção do seu fazer, né, da sua arte, que muitas vezes parece muito etéreo, mas que é muito material, é muito presente, é muito aqui e agora. E é no corpo que isso se revela. Então, com os trabalhos com a Charlene, eu me aproximei cada vez mais do Júlio artista, do Júlio corpo, dança, com uma potência muito grande. Ou seja, eu, na atual conjuntura, passando por tantas crises existenciais, principalmente de carreira, hoje eu me sinto muito mais presente e convicto, né, dessa dança que acontece no Július, no corpo Július, né, neste mundo, né? Então, por isso que, só para dar um parecer, da onde surgiu esse tema, por que terapia e também a Charlene como a nossa querida convidada, que é uma terapeuta holística daqui de Macaé. Ai, Júlio. Ó, para começar, eu tenho que falar, agradeço muito estar aqui. Eu sou muito tímida e apesar de ser assim, de gostar desse momento de aparecer, de estar aqui falando com vocês, eu tenho uma certa timidez, né? Mas isso vai liberando aqui, eu tenho certeza, pelo clima de amizade, de conforto com todos que estão aqui presentes. Então, eu sou terapeuta holística, mas eu trabalhava antes como técnica de segurança, então vinha dessa área do petróleo em Macaé e surgiu um momento que eu tive um start de buscar aquilo que eu queria para mim. Então, aproximadamente uns 8 anos atrás, eu comecei a estudar o tarô, fiz 2 anos de tarô, fiz astrologia um pouco. Nesse processo todo, fui me tratando também, me conhecendo. Depois eu fui para uma faculdade holística, então eu fiz uma formação holística em Guaratinguetá, em São Paulo. Junto com isso, eu fiz a formação em constelação familiar, fiz 2 formações. Formação em Reiki, né? Hoje eu sou mestre de Reiki e a apometria. Então eu fui trazendo toda uma linha que era muito adequada para mim, que é o trabalho com energia e ao mesmo tempo com a terapia. Eu entrei para a faculdade de psicologia, cursei 3 anos de psicologia e entendi que ser psicóloga não era a minha área. A minha área era muito mais voltada para uma terapia quântica, uma terapia de encontro com uma energia que o cliente trazia, né? Traz e assim eu vou desenvolvendo meu trabalho junto com cada cliente, mas num atendimento mais voltado para a energia e para o momento que está ali desenvolvendo. Então, não sei se isso aí, se você quiser complementar, Júlio, com o seu olhar também. Então, hoje eu sou dona do Estúdio Mosaico, aqui no Riviera Fluminense, já tem 3 anos que eu tenho um estúdio, assim, de forma profissional, atendo todos os dias, né? Mas já tem mais tempo que eu já venho estudando e trabalhando essas terapias, só formalizada mesmo há 3 anos como prática profissional, né? E atendo bastantes temas, assim, e eu estou preparada realmente para tentar trazer o melhor que esse cliente tem, né? Como foram as nossas experiências, né? Você dentro da dança e essa autoafirmação que era necessária do entendimento. Eu que eu sou e como eu me
eu tenho esse poder diante daquilo que eu pratico, né? Então eu fico olhando o que o cliente é, o que ele precisa e o que está dentro dele que precisa ser visto por ele mesmo, né? Porque muitas vezes você não enxerga o que está dentro de você e é isso que a gente tenta colocar para fora ali e acha a sua grande força, porque você ainda não fez contato com ela. E uma das coisas que a gente pode partir do bate-papo é falar sobre o corpo, né? Porque o corpo ele é a comunicação mais direta que a dança acessa. Porque é através do corpo que você se movimenta, é a partir do corpo que você vai aprender uma coreografia, é a partir do corpo que você vai perceber um espetáculo de dança, é a partir do corpo que tudo acontece na dança. E aí, o corpo como lugar de comunicação. Ou seja, se eu não tiver bem centralizado no eixo, eu não consigo me comunicar pelo corpo. A minha dança se torna vazia, a minha dança se torna apenas algo mecânico. Eu não me conecto com todos os conhecimentos que eu tenho para dançar. Ou seja, eu não falo de uma dança em que eu apenas reproduzo o movimento. Eu falo de uma dança que eu vivo o movimento, que eu trago tudo isso através de quando eu emerjo as minhas emoções, emerjo quem eu sou para esse movimento como dança. E aí é importante a gente poder entrelaçar a terapia e a dança, né? Acho que eu posso pensar bastante nesse início como corpo. Queria que você pudesse falar ou como que é a visão do corpo para a terapia. É assim, eu acho que quando eu estou atendendo a pessoa, quando eu comecei a atender, eu sempre atendia e segurava na mão da pessoa, porque estar conectado com o corpo daquela pessoa também me trazia informações, entende? Não era só a fala, o que ele estava me dizendo, não era uma coisa simplesmente de contar uma história. O que que o corpo também falava? Então, isso foi uma forma que eu fui desenvolvendo de sensoriar. Peraí, o seu corpo está me falando outra coisa. Ou a pessoa me contava uma história e ao segurar na mão dela vinha uma voz, assim, é como se quando eu me conecto com o corpo, eu escuto esse corpo como cliente também, ele me dá uma informação que a mente daquela pessoa não consegue ainda ou não está conectado, entendeu? Então, assim, conectar com o corpo é conectar com o que está presente naquele momento. Porque a mente, ela viaja, ela vai à frente, ela cria histórias, ela holografa. Mas o corpo não, o corpo é o que está aqui. Então, quando eu estou fazendo um atendimento, que eu vejo também a estrutura corporal da pessoa, o modelo físico que a pessoa tem, eu também já estou fazendo uma leitura do que essa mente tem. Então, não tem como eu olhar para a mente ou olhar para a história sem olhar para o corpo, porque o corpo, ele expressa a mente. O corpo, ele fala para mim qual é a dor que essa mente está tentando esconder ou proteger, entendeu? Então, assim, é muito importante como terapeuta eu conseguir entender o que ele está dizendo, entender a energia, entender o que o corpo está mostrando. Isso aí é fundamental para... Eu posso até não expressar aquilo, mas muitas vezes eu peço para a pessoa, fique em pé, por favor, dá uma volta, deixa eu ver o seu corpo também. Porque o corpo, aí nesses casos eu mostro para ela onde o corpo dela está me mostrando um tipo de dor ou um tipo de tensão, né, emocional que ainda não tinha sido percebido. E através daquela fala, corpo e comunicação, a gente consegue trazer um entendimento de como ela se protegeu e de como aquele corpo moldou aquela região, né, no físico da pessoa. E aí fica muito mais claro para ela também sentir o que está acontecendo ali. E essa é muito, Alguém colocou ali, o corpo fala. Na verdade, é a linha do corpo explica, né? Porque o corpo explica a mente que explica a sua história. É muito interessante o que você está dizendo, porque na dança contemporânea, as pessoas dizem que todo corpo é possível para dançar. Não existe um corpo que não possa dançar. E aí fica muito vago, porque na prática, na própria dança contemporânea, isso fica. Não fica. Não, a gente percebe que fica distante uma teoria da prática.
E é um movimento constante para a gente afinar esses dois lugares, para que realmente o corpo de qualquer pessoa possa dançar. Tanto que numa aula de dança contemporânea, você vê um padrão que já existe, mesmo falando que a dança contemporânea todo mundo é possível de dançar. E aí, quando você fala nessa relação de perceber o corpo, é você visualizar, você sentir, ou seja, não tem padrão para você chegar lá e ler a pessoa, olha, assim, assim, assado. Não, você toca, ponto. A partir dessa sua disponibilidade, você percebe as nuances que cada corpo apresenta para você construir, sim, depois uma maneira de perceber e ler e devolver isso como uma forma, né, de construir novos caminhos para ela perceber o que ela pode, né, caminhar a partir disso. E aí, na dança, se, assim, eu, como professor, eu acabo que vou percebendo também como paciente, não sei se é paciente ou cliente, e aí, Cliente, é. cliente, e aí eu começo também a abrir essa visão, porque dentro de um aluno, quando vem e ele percebe que já começa a se julgar, caramba, será que eu realmente vou conseguir dançar? Será que realmente faz parte da do meu corpo poder dançar? E aí é o corpo de cada pessoa que também tem alguns movimentos que não podem fazer, outros que podem. E aí como que eu vou equalizar também essas possibilidades de cada aluno? Porque é história, né? Como você falou, são histórias ali no corpo que a gente não pode jogar fora porque tem um padrão de dança que a pessoa tem que seguir. E aí que é preciso ter muito feeling e também saber como se comunicar, porque senão o corpo acaba que ele rejeita aquilo por nem saber se ele podia fazer, mas tem que ter essa abertura e disponibilidade. Dança contemporânea, Então, isso. Júlio, não sei se você está percebendo que você é um dançoterapeuta, né? Não tem como você fugir disso. Você é um dançoterapeuta e em breve aí nós vamos ter esse profissional já marcado, dançoterapeuta. Porque assim, imagina você vai numa academia e tem lá um instrutor de dança. Ele tem 50 alunos e ele tem uma hora para dar aula e aquilo precisa ocorrer dentro desse processo mecânico. Né? Tem o passo e tem a sequência e o tempo, e isso está mecânico. Dentro da explicação que eu estou vendo aí do Júlio, o Júlio está se conectando com o cliente, né? O aluno que está ali na sua frente. Então, ao fazer essa conexão, ao estar presente junto do aluno, ao ter essa individualização de cada corpo, você também é um terapeuta. Porque nesse momento que você dá atenção, você se conecta com aquele ser, com o corpo que está ali e com o ser que está dentro desse corpo, entendeu? E é nessa conexão que você vira a chave. Porque se você estiver na frequência mecânica de fazer a produção física da dança, você está fazendo, como você disse, só a sequência de passos e a evolução que a mecânica da dança traz. Mas na hora que você se propõe a conectar com aquele corpo e dentro do corpo conectar com a alma, você consegue fazer o clique e trazer para a consciência daquela pessoa um entendimento de amor à dança. Amor ao corpo, amor à produção que ele consegue, que ele é capaz de fazer. Isso é terapêutico. Isso não é assim, quando eu comecei a faculdade holística, a primeira aula da faculdade holística são 12 horas de biodança. Então, eu era uma pessoa vinda do mercado de trabalho extremamente rígida, técnica de segurança, pisava pesado, entendeu? Uma linha rígida física também, rígida na competitividade. E aí eu entrei numa aula de biodança, onde eu tive ali que aprender a soltar meu corpo, a confiar naquele outro que estava ali me acolhendo. Então, assim, essa questão do
instrutor de dança que se conecta, ele trabalha a alma. Ele não está trabalhando só a dança, entendeu? E eu acho que é essa a pegada que você está trazendo aí pra gente também. Porque assim, para mim, né, por que que eu sinto que potencializa muito esse encontro da dança e a terapia? Porque não é que a dança seja terapia, mas é que potencializa no sentido desse reencontro com o corpo, que muitas vezes é muito difícil apenas com a dança, sem ter essa consciência, né, expandida. Por que eu falo isso? Geralmente a gente tem um senso comum, que até a Charlene comentou, sem ser aqui na live, né, nossa pré-produção, que o pensamento comum sobre dança é aquela dança que a gente tem em academia. Tá errado? Não. É só um pensamento que já existe. Mas como que eu vou acessar esse outro pensamento em que cada corpo é individual? E aí eu preciso beber de outros lugares. Só que antes, né, eu preciso passar por esse lugar de cura. E esse lugar de cura não é um lugar tipo, oba-oba, nossa, estou super tranquilo, estou na cura, beleza. Não. É você bater de frente com seus monstros, com o que é oculto, que está debaixo ali do tapetinho, e você vai se assustar com o que está ali embaixo? Pode se assustar. Vai doer? Pode muitas vezes doer. E aí que a gente começa a perceber que o corpo também vai sentir dor. O corpo também, para determinados movimentos, tem que repetir outro padrão que a gente vai construir, vai sentir dor, mas aí você vai depois evoluir para outros passos, para outras maneiras de se mover, para outros movimentos que você gostaria de fazer, mas que você sabe que tem que sair do seu lugar de conforto, porque os músculos precisam trabalhar de outras maneiras, outras articulações. E aí, como é que eu vou trabalhar isso dentro? Para passar isso para as pessoas com mais propriedade. E aí, Charlene, quando eu vejo a terapia, quando eu tive a experiência com você, é exatamente isso, trabalho interno, essas rupturas, essas dores, e para alcançar outros estágios, né? Visualmente pelo corpo. Queria que você comentasse sobre isso. E eu acho, assim, que o que você coloca como cuidador, Júlio, Júlio, eu sempre vou colocar você como um cuidador, porque você teve essa preocupação, primeiro, em se cuidar, em buscar um recurso para você, entender quais as dores que você estava passando e buscar ajuda para isso. Então, no momento que você consegue se enxergar e buscar ajuda para você e passar por um processo de cura, assim, cada movimento terapêutico que a gente faz é um processo de cura, é um processo de reflexão, de transformação. E aí isso não atinge só você. Então, quando um se cura, ele leva isso para o meio. Então, você, como um instrutor de dança, que atinge várias pessoas que estão ao seu redor, que tem um compromisso físico, emocional, né, acaba sendo cultural e espiritual junto dessas pessoas, quando você está nessa posição e busca a sua própria terapia, você vai tornando o seu grupo um grupo mais curado. Porque você, como instrutor que passou por esse processo, que já começou a trabalhar as suas dores e consegue enxergar no outro também, enxergar as transformações que o outro está vivendo através da sua arte. Então, assim, você consegue em cadeia e proporcionando que isso vá atingindo um número maior de pessoas. Mas o importante é o seguinte, não tem como a gente trabalhar em grupo ou trabalhar com uma responsabilidade transformadora que o professor de dança tem ao mexer com o corpo e também mexendo com a mente das pessoas que estão ali naquele processo de grupo, não tem como ele fazer isso e também não se olhar, entendeu? Porque você precisa ser uma fonte de entrega. Então, quanto mais reciclado você está, mais a sua força de entrega evolui, ou você consegue trazer um conteúdo mais atual e menos impregnado de memórias, né? Porque o nosso corpo tem as memórias aí, memórias familiares. O corpo conta a história da sua família.
seu corpo traz toda a sua ancestralidade. Então, quando você vai limpando as dores, vai limpando os traumas vividos por você e dos outros através de terapias, as suas entregas também passam a ser entregas melhores, entendeu? Você conseguiu perceber isso como, tipo, a sua turma se tornou uma turma melhor? Ou aqueles com quem você começou a lidar, talvez passaram a ser pessoas mais organizadas e menos na outra vibração que talvez você estava antes, né? Esse é só um pensamento que a gente precisa entender que quando a gente se transforma, a gente leva a transformação para o meio. E tem uma coisa, assim, o tema é dança, mas ele abrange também outras áreas do saber, como a arte como um todo, né? Por que eu estou falando isso? O corpo, para o artista, ele é algo muito livre. E essa liberdade, as pessoas confundem com a não necessidade de valorizar o que é material. Ou seja, você deixa de perceber o corpo de verdade, não nessa abertura. Tudo é possível? Tudo é possível. Mas o que é possível para você? E aí, o que é possível para você já entra na parte material, que é o dinheiro, né? E acha que conhecer, né, do modo terapêutico é você não precisar mais do dinheiro, tipo assim, dinheiro não. Só que não, o artista, como um todo, ele precisa do dinheiro. E reconhecer isso como corpo, que é material, que ele é perecível, que ele precisa responder a tudo que o material tudo que o material traz como bagagem, ou seja, você precisa valorizar. E com esse caminho terapêutico, pelo contrário, tipo, eu conheci mais a minha alma, conheço mais o que é interno, e mais ainda, pelo corpo, que é material, eu também reconheço e valorizo o dinheiro como esse lugar também de material, que é também energia. E aí, as pessoas falam aqui pelos artistas, né? Tem pessoas que devem ser artistas que estão nessa live, e que percebe também essa dificuldade com esse lado dinheiro versus arte, e que parece que são duas coisas que não podem coexistir. Na verdade, a arte está também vinculada com a parte material, que a gente precisa perceber e não cada vez mais reforçar essa dicotomia. E com esse autoconhecimento, com a terapia, eu percebo que não, o dinheiro faz parte. Porque se o dinheiro é material, e se meu corpo também é material, por que eu estou criando outros tipos de paradigmas, dicotomizando novamente entre pensa assim, né, que dicotomiza corpo e alma. Não, corpo e alma tá junto. Mesma coisa, arte e dinheiro tá tudo junto também. Se é tudo material, então como é que é trabalhar isso dessa maneira, né, dentro dessa visão de autoconhecimento? Eu tenho percebido muito essa importância com o trabalho com você também, assim, desse aspecto de valorizar o dinheiro como lugar também de material, né? Então, o dinheiro, ele é sempre uma dificuldade, assim, tanto para o terapeuta, porque as pessoas pensam que a terapia, ela é um fator de caridade, e a dança acaba sendo uma coisa tão natural, né? Qualquer um pode dançar. Você pode chegar aqui, balançar seu corpo e estar dançando. Então, por que eu vou pagar esse professor para me ensinar a dançar? Mas, na verdade, esse professor, quando a gente volta ali na construção do professor, ele é um profissional. Então, ele fez uma faculdade, tem uma formação, tem todo um empenho de cursos, de consciência, de tratamento, de autotratamento, para você chegar nesse aluno que você vai tratar, vai orientar como um profissional. Então, a gente volta aí na história de eu sou um profissional, entende? E os profissionais precisam ser bem reconhecidos. Então, assim, a gente tem que sair dessa teoria aí de que o terapeuta ou o professor de dança ou algum outro professor lá, um pintor, que isso aí qualquer um faz. Não é. Se você está fazendo isso e se você está preparado para fazer, você é um profissional como aquele lá que estudou para fazer para ter outra profissão.
E quando nós buscamos um profissional, nós temos que também dar crédito, né? Se eu busco você como um profissional de dança, é porque eu reconheço o seu valor e ali naquele momento todo o seu valor está sendo construído assim para mim. Você está pegando tudo que você tem de bagagem de conhecimento e está olhando para mim e vai me entregar uma resposta, que é a resposta da dança em relação ao meu corpo. Então, assim, qual o valor disso para mim? Está me dando uma possibilidade de fazer um movimento com o meu corpo, de reprogramar o meu corpo, de trazer, de repente, prazer para o meu corpo. E quanto isso vale para mim, entende? Então, quanto vale aquilo que eu invisto para mim? Então, a gente, como pessoa, precisa valorizar o profissional que cuida da gente e o próprio profissional, que no caso, que eu acho que é a questão que você colocou, precisa entender que toda essa bagagem que você construiu é uma bagagem de conhecimento que tem valor e precisa ser reconhecido, entendeu? Então, passa também de você entender a força que você tem e o que você é capaz. Nesse caso, se você não tem esse entendimento do que você é capaz, aí você precisa voltar para a terapia e fazer mais uma sessão comigo para a gente reorganizar o quanto você é capaz. Sim, Entendeu? sim. E isso, trazendo para a atualidade, está sendo muito importante, porque o nosso fazer profissional, quando entra em conflito, eles barrem tudo, todas as áreas, é tipo o efeito dominó. E aí, com essa crise, muitas coisas também acontecem no nosso interior de não se sentir capaz mais dentro de alguma mudança externa. Por que eu falo isso? Por conta daquelas crises que eu tive existenciais e profissionais, né, dentro dessa parte artística, em que parecia que estava tudo muito bagunçado, que eu não conseguia ter o Július criativo, mas não falo da criação apenas voltado para a arte. O ser criativo, ele é inerente a qualquer área que você atua, se você é artista ou não, não importa. E aí, estava tudo muito truncado, eu queria mudar de área, eu queria fazer outra coisa, e eu busquei outras maneiras de trabalhar, sair da arte, chega. E aí, quando todos os processos terapêuticos, eu acho que eles criaram espaço dentro de mim para que eu percebesse e visse se realmente era aquilo que eu precisava fazer, que era essa mudança. E aí, quando eu percebo esse estado criativo, que para quem trabalha com a dança, a Cláudia acabou de entrar, né? Fica aí, Cláudia, com a gente, que o papo está sendo bem legal. Esse estado criativo para o artista, ele é muito importante, mas não para criar apenas a arte, né? Se a dança, um espetáculo de dança, uma coreografia, mas é porque eu acredito nessa arte que atua em tudo que é na vida dessa pessoa, desse indivíduo. E aí, quando eu participei dos processos terapêuticos com você, começou a abrir esse estado criativo e perceber, não, ok, Júlio, isso é uma crise, mas aí você precisa seguir, porque esse é o seu caminho e está tudo certo. Aí eu comecei a respirar e ver, no mesmo lugar que eu estava, outras possibilidades que eu não tinha visto. Isso para mim foi muito importante, porque não tinha como fazer isso sozinho, impossível. E eu acho que os processos terapêuticos, eles dão esse respiro e essa confiança de saber, não, esse é meu lugar aqui e está tudo certo, sem desespero. Nossa, ficou muito bonito o que você falou. Eu pensei numa coisa assim, sabe? O que acontece? Com o tempo, com as vivências, com o dia a dia, a gente vai se intoxicando energeticamente, entendeu? Então, assim, o quanto de energia, se todos nós somos energia, né? O quanto que essa energia vai sendo tóxica. Então, eu tenho uma opinião e eu absorvo essa opinião tóxica de alguém, porque ela faz ressonância com algo que eu acredito, e aí eu vou absorvendo um outro fracasso, ou eu olho alguém e eu absorvo aquilo para mim como proteção, e aí a pessoa vai absorvendo,
todas essas toxinas e não consegue mais enxergar, entendeu? Em vez de estar produzindo criatividade, é como se tivesse tapado, que eu falo muito, né, Júlia, da a quarta dimensão. Então a gente tem a terceira dimensão, que é o físico, que é o que eu estou aqui, é a matéria, é o agora. E nós temos a quarta dimensão, que ele é um tempo e espaço, ele é um relógio. A quarta dimensão são todos os planos que eu fiz, ou aquilo que eu estou planejando, que eu coloco em datas muito futuras, e aí eu vou tampando a minha conexão com a quinta. A quinta é o sol, é a conexão com o Deus, o eu sou. A minha verdade de alma, aquilo que traz da minha espiritualidade, conecta com o meu coração e que me dá sustentação lá no chakra básico, no chakra básico e me bota na terra para eu movimentar. Então, quando essa minha quarta dimensão começa a entupir aqui, eu não consigo mais acessar a quinta. Eu parei aqui com planos, com fracassos e tampo o meu sol. Entende? Então, às vezes a pessoa está tão intoxicada que ela não consegue enxergar. Ou então ela fala assim, eu fiz tantos planos e nada deu certo. Por quê? Porque todos esses planos, eles limitaram o acesso à criatividade. E aí, o que a terapia faz? Vai lá, retira esses planos todos, limpa esse canal e fala, não, chega de planos. Planos a gente tem que ter no aqui e agora para abrir espaço para a intuição vir, entendeu? E ela vem. E aí, quando você começa a acreditar nessa intuição, que é o que eu falo, gente, acredita. A intuição, ela traz o olhar, ela traz o clique, ela traz a ideia. Quando você começa a confiar nessa quinta dimensão que está aí disponível para você, e aí você tem um plano a um futuro, lógico, eu sei que 24 de dezembro é Natal, não tem como eu mudar esse plano lá, sei que aquela vai ser a data do Natal, mas daqui até lá eu estou vivendo cada dia do meu hoje. E aí, quando eu vivo esse hoje, eu consigo trazer a potência dele para mim, entendeu? Eu não me programei, não tampei o meu sol. E aí vai ficando mais leve. Então, o que a gente fez é tirar toda essa intoxicação de planejamento, né? Então, assim, é muito importante, porque quando a gente começa a planejar demais, e ninguém tem controle da vida nem do futuro. Então, você limita a grandeza do agora, entendeu? E isso aí é um olhar muito legal. Quando você começa a entender isso e vivenciar isso, as oportunidades elas acontecem no seu dia a dia. E aí isso torna mais impactante, né? Porque planejar é uma coisa, realizar que é a grande vontade. A gente quer realizar. Planejar é muito bom, é muito utópico. E aí traz muita decepção, traz dor, traz tudo aquilo que é uma forma de proteção para você não agir. Então, vamos agir e vamos nos sintonizar com a verdade. A verdade é aquilo que é produtivo. Dentro de cada um, dentro da sua intenção de vida, daquilo que você está fazendo hoje. Pessoal, quem está aí online, se tiver alguma dúvida, gostaria de compartilhar alguma experiência, tá bom? Sejam muito bem-vindos aí para poder escrever aí, bater um papo com a gente, tá? A gente está aqui só trazendo apontamentos, pistas para a gente poder trocar ideias sobre esses dois temas, tá? Você pode ser artista ou pode não ser artista, você pode ser dançarino ou não, pode ser terapeuta ou não. Aqui está bem disponível para perguntar para um profissional da dança e para uma terapeuta holística, a gente pode aí abrir mais esse campo de podem fazer perguntas. E aí, Charlene, você tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você já veio preparada para falar, alguma coisa assim? Não vim nada preparada para falar, não ensaiei script. Estou aqui totalmente conectada com a informação que vier. Pode falar você é o dono da noite. Não. Então, assim, tem uma coisa que eu penso muito sobre essa... Como é que posso dizer? Sebastião colocou gratidão por esse momento, adorando a live. Gratidão, Sebastião. Gratidão. Se tiver alguma dúvida, é só compartilhar com a gente.
Charlene, tem uma questão que você falou sobre o chakra básico, que ele é muito importante, né, para essa conexão de verdade entre o ser criativo e o ser material na sua essência, né, aqui como ser humano. Né? Se você é ser humano, você tem essa essência ali que o faz conectar com algo superior. Não sei se eu estou viajando demais. E na dança, esse corpo que não se aterra, que não tem essa base forte para poder, tanto na sua base bípede, que é os dois pés no chão, quanto na sua base como movimentos deitados, movimentos nessa posição em que fica horizontal relacionado ao chão. Ou seja, se não tiver essa base firme, você não tem equilíbrio, você não tem uma maneira de se mover com liberdade, né? Porque se você não tem equilíbrio, você não cria liberdade para poder construir outros espaços para você dançar. E não falo de espaço físico, não. Tipo, não tem um chão adequado para dançar? Ok, você pode criar outras maneiras de se mover, mesmo não tendo esse espaço fixo, esse espaço físico ideal. E aí, quando você tem essa relação de conhecimento com o seu corpo, quando cria essas outras maneiras de você dançar, e aí que essa relação da técnica, né, ou seja, a técnica que faz com que você dance melhor determinados movimentos, dance melhor determinados lugares, faz com que todo esse aparato de conhecimento seja realmente eficaz. E aí, quando a gente tem tanto conhecimento, tantas coisas, tanto, tantas informações, acaba que a gente se perde e faz com que essa conexão, né, do que é material com algo superior, pode ser o seu eu superior ou qualquer outro nome que faça você se conectar com algo maior, se perde porque você não tem mais a sua diretriz focada. E na dança isso também acontece muito, porque você depois perde as motivações, porque você nem sabe mais o que te faz estar dançando. E muitas vezes é uma coisa muito simples, que é o quê? Eu gosto de dançar, e ponto. E aí são frases muito curtas, simples, e que te conecta com o seu eu verdadeiro de estar dançando, de estar numa arte, de estar na sua profissão, independentemente de qual seja, isso faz com que você fique mais forte. Eu acho que essa conexão com o que você traz, e que é também uma parte importante do chakra básico, e muitas vezes a pessoa só pensa aqui, né? Nossa, vou me conectar com o eu superior e está aqui. Não, está lá embaixo também. Isso faz com que o artista seja muito mais concreto, muito mais presente com o que ele faz. Eu, como artista, percebo isso. E mais ainda quando você trouxe a relação do chakra básico, me deu esse clique, que é muito importante a gente relembrar dessa importância. Não só aqui, né? Tipo, a terapia, vou trabalhar aqui. Não, mas cadê a sua base, né? Isso aí eu pergunto para a pessoa assim, tá, você me trouxe um problema, você me trouxe uma questão para a gente trabalhar, a gente vai trabalhar essa questão, e aí eu pergunto para a pessoa, e aí, o que você quer daqui para frente? Quem é você? O que você quer? Entende? Para você trazer para a sua realidade do agora, quem é você e o que você quer. Mas voltando aí à questão do chakra base que você estava falando, chakra básico, ele é um chakra importante de força na dança, né? Que te dá toda a movimentação do corpo. Essa área, no caso, a área do quadril, né? É a área que te dá impulso para você levantar, para sentar, para fazer todo o movimento de ordem das pernas também, né? E ele é um chakra da sustentação financeira. É um chakra da autossobrevivência. Então, quando você só trabalha esse chakra, você, sim, se ele estiver desregulado, a pessoa tem uma questão muito forte com a autossobrevivência, né? Você também acaba endurecendo essa região, porque você está trabalhando demais, mas só pelo dinheiro. E aí, nesse momento que eu estava fazendo essa construção, você falou a grande frase, por que eu faço isso? E aí eu estava pensando no coração, fala, gente, se eu não trouxer essa sobrevivência
para o meu coração, se eu não trouxer para o cardíaco, e do cardíaco é onde tudo funciona, é o coração. Então, assim, se eu estou fazendo essa parada toda, isso tem que subir dentro de mim, tem que chegar no coração, porque é lá é que vibra, é lá, é no coração que conecta a intuição e a força do chakra básico, entendeu? Então não adianta eu trabalhar, eu vou ser um incansável, como fala assim, insatisfeito, porque eu não trouxe esse trabalho, eu não trouxe essa energia para dentro de mim com o significado que vai até o meu coração. E lá é no coração que eu trago a energia da percepção, que é a energia que vem aqui de cima. Então eu tô trazendo uma mentira, aí eu venho só do mental, eu tô trazendo uma criação, uma ilusão, né? Uma ilusão e uma produção, mas eu não tenho conexão interna entre esses dois sentidos na minha vida. Então é aquilo, eu posso estar num trabalho ganhando um salário gigante e estou aqui produzindo, mal, porque eu preciso desse dinheiro, ou eu vou enlouquecer psiquicamente, eu vou ter uma depressão, ou eu vou ter um endurecimento, um problema de coluna, ou um problema aqui embaixo na área do chakra básico. Porque esses dois chakras, eles não estão fazendo fluir dentro da pessoa. A conexão não está indo no coração. Entendeu? Então, assim, todo o processo que a terapia traz e esse processo tanto da dança, como você falou, ficou mecânico só na produção da ação e não trouxe aqui qual é a minha verdade. O que me faz feliz? Quem sou eu dentro desse processo, entendeu? Então, isso é uma visão de vida e uma visão de profissão, né? Como o profissional da dança é um profissional. E ele também, em algum momento, vai ter esse questionamento do prazer. Que é o prazer é que traz a cura. Né, Thelma? A Thelma tá aí, a nossa maga do prazer. Yes! Toda cura vem pelo prazer. Yes! É isso aí. E aí, Charlene, você podia comentar um pouco mais sobre o que seria esse prazer para a sua visão como terapeuta holística? Então, o prazer é essa conversa do meu aqui agora e realmente o que eu quero. O que eu quero para mim, entendeu? Porque cada etapa de um processo de terapêutico, né? A gente vai começar um processo da terapia trabalhando a dor. Então, aquela dor que fez, de alguma forma, eu chegar a buscar uma cura, né? A gente coloca cura, mas a cura depende daquele que está sendo curado, porque ele precisa aceitar, eu quero a cura. Então, assim, ele toma consciência através da dor, e a dor leva até o terapeuta. O terapeuta, então, inicialmente vai trabalhar o processo da dor, mas ao trabalhar esse processo, vai abrir um vazio. Então, assim, a dor, ele era um amigo, né? A dor, ela traz acolhimento, ela traz conforto, ela traz justificativa. A dor, ela é muitas vezes uma forma de proteção. E aí, ao trabalhar, prazer. Então, eu vou conversar com esse cliente, qual é o prazer que está faltando, né? Aonde que nós vamos encontrar esse prazer? E aí, muitas vezes, eu indico para dança, eu indico para uma psicóloga cotidiana, porque também precisa, às vezes, ter uma terapia cotidiana mais intensa. Eu indico para uma arte-terapia, ou a dança e pintura. Eu vou tentando colocar ali um foco em prazer, o que essa pessoa realmente gostaria de estar fazendo e não faz. Né? Em qual momento ou aonde ela poderia buscar aquele complemento de vida que pertence a ela. E cada um é individual nesse processo, entendeu? Então, assim, no momento que a gente trabalha a dor e remove, a dor estava ocupando um espaço imenso aqui. Eu tirei aquilo, alguma parte, eu preciso ir completando aquele espaço, senão o restante que ficou de dor ainda vai infiltrar novamente. Então, precisa ir trazendo, é como se fosse trazendo uma luz nova, né?
e até que esse processo passe por todo o coração e saia, e agora gire mais prazer, né? Mais conectado no eixo da pessoa, que é o que ela produz de vida no chakra básico, com o que ela intenciona aqui, e o coração dela pulsando por amor à condição atual que ela vive, já com uma perspectiva do que eu quero ser. Se eu não sou ainda, qual é a minha perspectiva do que eu quero ser? Entendeu? Trabalhando isso no hoje. Essa questão do prazer, eu tenho uma turma, né, que se chama de iniciação à dança, que é para pessoas acima de 40 anos. Né? E com essa visão, né, do prazer em si, as alunas, elas relatam que elas, a partir dessas aulas, em que são muito mais específicas, não são essas pessoas dessas turmas não são pessoas que buscam dançar, nossa, vou ser bailarina, dançarina, não. Elas buscam construir, né, reconstruir, na verdade, essas vontades que elas sempre tiveram de dançar, mas nunca tiveram essa oportunidade numa academia, porque numa academia de dança não tem esse lugar, geralmente para as pessoas acima de 40 anos que nunca dançaram, mas sempre tiveram a dançar. E aí, quando eu acesso individualmente cada pessoa, né, como você disse, né, para essa relação do prazer, elas relatam como a mudança na vida delas de perceber o mundo com muito mais motivação, entusiasmo, né? É como se as aulas fossem um evento para elas. Hoje vou ter aula. E dá para ver o tanto de prazer que elas têm de falar assim, eu posso fazer isso, eu consigo fazer, e porque sou eu, é o meu corpo que está fazendo. Não tem mais ninguém aqui como um lugar de comparação para que eu me sinta ainda mais inferior. Não, é ela com ela mesma. Essa dança que acontece, que o prazer com que ela acessa, e ela fica muito mais poderosa do jeito que ela é, do poder que ela tem. Não importa se outra pessoa aparenta ser melhor ou pior do que ela. Não, é ela, ponto final. É a dança que ela traz naquele momento. E essa turma de iniciação à dança, eu tenho aprendido muito essa simplicidade que cada pessoa tem e as nuances individuais. Ou seja, tipo, não é a limitação corporal que vai fazer com que ela não dance, mas é a limitação interna que vai fazer com que ela não dance, porque o que ela tem de ferramenta no corpo é possível fazer qualquer dança para aquele tipo de corpo específico. A pessoa X, pessoa Y, pessoa J, pessoa M, cada uma tem a sua dança. E você falando disso me lembrou muito dessa parte da iniciação à dança, sobre o prazer com que elas relatam no seu dia a dia que mudou completamente, assim, dentro das perspectivas de cada uma, claro, né? É sempre diferente. Então, isso aí vai para a autoconfiança, né? Essa autoconfiança é o chakra, é o plexo solar, né? Que é aqui, ele está acima do diafragma, né? Que é esse peito, tá de peito aberto para a vida, né? De ter coragem, né? E essa coragem, muitas vezes, ela está conectada com o laríngeo, que é a fala, a expressão. Então, assim, quando você começa a trabalhar a autoconfiança, você automaticamente trabalha a expressão da pessoa, a expressão do ser, né? Então, esse é o grande prazer que talvez elas estejam sentindo aí também. Ganhando uma confiança e, ao mesmo tempo, ganhando expressão. Expressão dentro da limitação que elas tinham. Porque falar elas já falavam, mas a expressão daquilo que elas tinham medo de ser. E agora você chega lá como terapeuta de dança e consegue fazer com que... É o dança-terapeuta, sim. E você consegue acessar porque você se conectou com ela, entende, Július? Essa é a grande diferença. Você olhou para aquela pessoa e trouxe a potência que ela estava lá. A gente vai fechar aqui a live. Aliás, o Instagram está fechando a live. Vamos voltar de novo. Galera, é só vocês acessarem de novo, tá bom? Vamos retomar o nosso bate-papo.